Olá, gente, uma boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, dia 24 de julho de 2015, são 22 horas e 5 minutos. Bom, começamos aí nosso plantão, edição do final de semana do nosso Trovoado Tempo, para fazer um comentário sobre as condições meteorológicas aí das próximas 48 horas, ou seja, do final de semana, e qual é a tendência para a próxima semana, ou seja, o que a semana nos reserva em relação ao tempo, se nós vamos ter aí tempo bom, se vai ter uma nova mudança de tempo, enfim, a gente vai passar isso com mais detalhes em relação a essas condições meteorológicas. Eu vou fazer apenas um pedido de desculpas para vocês em relação aí ao que, na verdade, acabou acontecendo durante essa semana em que eu havia falado, né, que quando acontecer algo ou seja, algo errado, obviamente eu vou retificar, fazer uma errata aqui para vocês no vídeo. Eu tive no último plantão, no Trovoado do Tempo, eu tinha falado que a temperatura na quarta-feira iria variar em torno de 28 e 29 graus. E realmente, eu até peço desculpas porque quem me confiou na previsão do tempo no último plantão, falando em relação à temperatura que iria apresentar na quarta-feira, acabou me sendo mal, já que a temperatura máxima registrada pelo MET foi de 22 graus, ou seja, 7 graus, 6, 7 graus de diferença em relação a temperatura realmente é uma diferença muito gritante, então eu acho que nessa questão eu vou pedir desculpas a vocês em relação a esse fato. Mas a gente acaba errando e acaba aprendendo em relação às coisas e pede desculpas em relação a isso. Mas vida que segue, passou e a informação, na verdade, a mudança de tempo realmente aconteceu, mas infelizmente acabei errando na temperatura. Então, voltando à realidade, voltando aqui à nossa sexta-feira, o que na verdade está esperando aí é a chegada aí de uma frente fria. Essa frente fria, ela está agora em São Paulo, ela está vindo com um centro de baixa pressão atmosférica, não muito forte, um centro aproximadamente de 1010, 1008, 1007 hectopascais. E esse centro de baixa pressão atmosférica está atualmente aqui ao largo do litoral aqui da região sul, entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, nas próximas horas, está tendo atualmente aqui no bairro da Abolição temperatura de 24,7 décimos, com sensação térmica de 23 e o tempo bom, o tempo com muitas estrelas no céu, ou seja, o tempo estrelado, mas a gente deve ter, a partir dessa madrugada, aumentos de nebulosidade e amanhã também, mais pela manhã, turno da manhã, período da manhã, e deve ter aumento dessa nebulosidade. Já na parte da tarde deve ter um tempo mais carregado, e esse tempo mais carregado estará sujeito a pancadas de chuva, que podem até mesmo algumas pancadas serem de moderada a forte intensidade, acompanhadas até de raios e trovoadas, e à noite também está sujeito também a essa mesma condição do turno da tarde, mais para o finalzinho, mais para o entardecer. O que a gente deve ter aí é uma queda de temperatura em relação a hoje. A gente teve aí uma temperatura variando aí algumas localidades do Rio de Janeiro em torno dos seus 29 graus, porém a gente deve ter uma queda de temperatura. A temperatura amanhã deve ficar em torno de 27, 28 graus, e no domingo a gente deve ter um tempo que não deve ter chuva temporal, deve ter uma garoa, uma chuva mais leve, e com tempo, na maior parte do dia, tempo nublado, encoberto, até pode aparecer alguns raios de sol, ou seja, o sol pode até dar as caras, né, tentando aparecer, mas devido a esse excesso de nuvens, devido aí à umidade que vem do mar, após a passagem aí desse sistema de baixa pressão atmosférica, que está vindo aí com essa frente fria, vai trazer muita umidade, então o céu aqui vai ficar cheio de nuvens. Sendo que, a partir de segunda-feira, a gente tem aí uma condição atmosférica se iniciando, ou seja, a gente vai começar a ter, a partir de segunda-feira, um desenvolvimento aí de um centro de alta pressão atmosférica no interior do sul, perdão, no interior da região centro-oeste, ou seja, mais precisamente ali entre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul. Esse centro de alta pressão atmosférica vai fazer com que haja a subsidência de ar, ou seja, os movimentos nas camadas mais elevadas da atmosfera, em altos níveis atmosféricos, ou seja, entre 10 a mais de 10 km
de altitude, vai fazer com que haja um movimento de cima para baixo, e esse movimento de cima para baixo vai fazer com que haja essa subsidência de ar, não ocasionando aí a formação de, não ocasionando, desculpe, a formação de nuvens de chuva, ou seja, nuvens convectivas. Isso quer dizer que o ar vai tender a ficar cada vez mais seco, a umidade relativa do ar vai cair bastante durante as horas de temperatura mais elevada, ou seja, entre 11 da manhã até as 4 da tarde podemos ter aí umidade relativa do ar variando aí em torno dos seus 20%, e até algumas localidades podem ser registradas até umidade relativa do ar menor que 20%, que é realmente um nível de preocupação, então para as pessoas beberem bastante líquido nessas localidades. E essa manchinha aqui é de tom aqui mais azulado, mais aqui na região entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, ela começa aqui a crescer, começa a desenvolver, e ela, devido a esse crescimento, as frentes frias que vêm da Argentina, do Chile e da Argentina, que tentam avançar até o Brasil, não conseguem avançar devido aí a esse movimento desse ar em sentido anti-horário. Então, essa massa de ar quente e seca, que começa aí a ganhar força no Brasil na próxima semana, vai ser responsável para que nós tenhamos aí dias de muito sol e temperatura em elevação. Então, frente fria não conseguindo chegar até o Brasil e uma massa de ar seca. Repare que entre terça e quarta-feira, essa massa de ar seca, quente e seca, que estava começando a desenvolver entre Paraguai e Mato Grosso do Sul, ela já está praticamente bem grande já. Então ela começa já a ficar praticamente ocupando os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, também o estado de São Paulo e parte do estado do Paraná. Conforme essa massa de ar seco vai avançando mais para o interior do estado de São Paulo, Paraná e também Mato Grosso do Sul, ela fica bem centralizada aqui nessa região aqui do Brasil, fazendo com que as frentes frias não conseguem avançar de forma efetiva para a região sudeste. Então elas ficam retidas aqui no extremo sul do país, fazendo com que elas cheguem até aqui ao Uruguai e o Rio Grande do Sul, extremo sul do Rio Grande do Sul, a fronteira, e elas sejam desviadas para o oceano. Então, para a próxima semana, o que a gente deve ter? A tendência aí de tempo bom, pelo menos aí até a próxima sexta-feira, dia 31. Então, para as pessoas que quiserem aí aproveitar uma praiana, as pessoas que estão de férias aí nesse mês de julho, creio que vão aproveitar essa última semana de férias, creio que a partir de terça-feira, terça-feira a gente consiga aí aproveitar bastante dias de tempo mais firme, ou seja, tempo bom, temperatura e elevação. Então, de terça até pelo menos sexta-feira, até pode ser sábado dia 1º também. Pelo menos até sexta-feira dá para garantir aí uma praia, ou seja, tempo muito bom, mas também a preocupação, já que a umidade relativa do ar vai estar realmente baixando bastante durante as horas de temperatura mais elevada durante o dia, variando aqui no Rio de Janeiro entre 30%, até em localidades da região oeste, podemos ter aí, com exceção de áreas de praia, podemos ter aí realmente níveis aí abaixo dos 30%, então um nível realmente de preocupação. Então, gente, a gente tem essa tendência, tá? Eu tenho aí novas tendências aí, realmente, mais informações desse tempo bom, mas eu vou deixar aí para o próximo Trovoada do Tempo, que deve ser aí. Eu vou ainda definir se vai ser na terça ou na quarta-feira. Na terça-feira, dia 28, ou na quarta-feira, ou também na quinta-feira, dia 30, para a gente definir. Mas durante a semana aí, eu mando informe falando para vocês como é que vai ser o plantão Trovoada do Tempo. Eu vou gravar um outro vídeo, um vídeo especial, falando sobre, na verdade são 2 vídeos especiais, falando aí um comentário sobre a questão da Era do Gelo, né, uma mini Era do Gelo que deve estar sendo prevista aí para 2030, 2040, e também aí eu vou falar aí da tendência aí para esse final, para a segunda metade do inverno e a tendência para a primavera de 2015, o que deve acontecer. Então, gente, eu desejo a todos aí um bom final de semana, obrigado aí pela audiência do vídeo. Então, até a próxima, se Deus quiser, com o plantão Trovoada do Tempo. Um forte abraço a todos e tchau, tchau.